Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de anatomia. Hoje a nossa aula será sobre glândulas anexas, onde eu vou trabalhar com vocês as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Tá? Então nesta aula, que é a parte 4 do sistema digestório, nós vamos trabalhar a respeito de órgãos, né, ou mais precisamente glândulas, que pertencem, né, ao sistema digestório. Porém, elas não vão realizar, propriamente dito, a digestão, né, a absorção dos nutrientes e nem a eliminação, né, das fezes, né, dos resíduos alimentares. As glândulas salivares, a função delas é produzir substâncias, né, secreções, que vão ser jogadas, ou seja, vão ser eliminadas no trato gastrointestinal, não só dentro do trato gastrointestinal, mas também, né, no sangue, que vai auxiliar então aí todo o processo da digestão, todo o processo da absorção desses nutrientes pelo trato gastrointestinal. Começando então com as glândulas anexas, as primeiras glândulas que nós podemos observar são as glândulas salivares. As glândulas salivares, elas são divididas em dois grupos, sendo as glândulas salivares maiores e as menores. As menores nós não vamos trabalhar aqui, né, porque elas são de difícil visualização, né, e as menores elas vão ser basicamente as palatinas, que estão no palato, né, no palato duro, no palato mole. As glândulas salivares linguais, né, que vão estar localizadas na língua, e as bucais, que vão estar localizadas tanto nos lábios quanto na bochecha, né, na parte interna da bochecha. As glândulas salivares maiores são em número de 3, que é o que nós vamos trabalhar aqui nesta videoaula. A primeira glândula salivar maior que nós podemos observar é a glândula parótida. Né? Então, ela é uma glândula das 3 maiores, ela é a maior, né? A maior das 3 glândulas salivares. Ela fica localizada, né, inferiormente ao pavilhão da orelha, tá ok? Ela fica localizada ali sobre o músculo masseter e ela vai produzir a sua secreção, que é a saliva, que vai ser eliminada por um ducto, né, presente nesta glândula, que é o ducto parotídico. Esse ducto parotídico ele vai cruzar todo o músculo masseter, né? Aí depois ele vai perfurar o músculo bucinador, que é um músculo profundo, né, que forma a parede lateral da cavidade bucal, mais propriamente dito, né, a bochecha. E assim que ele perfurar então o músculo bucinador, ele vai se abrir, né, numa papila, que é a papila parotídica, ali no vestíbulo bucal, né, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E essa papila parotídica, ela fica a nível do segundo dente molar, né, superior. Tá? Então, o ducto parotídico vai se abrir ali na papila parotídica, no vestíbulo bucal, a nível do segundo dente molar. A segunda glândula salivar maior é a glândula submandibular, ok? Então, a submandibular ela vai ficar localizada ali, abaixo, né, da mandíbula. Ela vai apresentar o seu ducto mandibular, que é formado por vários ramos, né? E esse ducto submandibular ele vai percorrer aqui, né, sobre o músculo milioide e vai se abrir, né, ali ao lado, né, de cada lado do frênulo da língua, né, na carúncula sublingual. Então, tanto a do lado esquerdo quanto a do lado direito vai se abrir ali na carúncula, né, sublingual, que fica ao lado, né, lateralmente ali ao frênulo da língua. E depois nós vamos ter a glândula sublingual. A glândula sublingual ela vai também, né, apresentar o seu ducto, porém ela é formada basicamente aí por cerca de 8 a 20 ductos, né, menores, que vão formar o ducto submandibular maior. Este ducto submandibular maior ele vai se abrir, né, no ducto sublingual.
Tá? Então, o ducto sublingual maior, ele se abre, propriamente dito, no ducto sublingual. Aí essa glândula vai apresentar também ductos menores. Esses ductos menores, alguns desses ductos menores vão se abrir no ducto submandibular e outros vão se abrir diretamente, né, lateralmente ali ao frênulo da língua. Okay? Então, isso que é importante nós sabermos das glândulas salivares maiores, né? Então, a parótida, a submandibular e a sublingual. E os seus ductos e, correspondentemente, aonde que esses ductos vão se abrir. Tá? Então, basicamente, a glândula submandibular e sublingual vão se abrir abaixo da língua, né? Ali lateralmente ao frênulo da língua. Já a glândula submandibular, a parótida, né, desculpem, ela vai se abrir então ali no vestíbulo bucal, né, mais precisamente ao nível do segundo dente molar superior. Depois das glândulas salivares, nós temos então também o fígado, que é uma glândula pertencente não somente ao sistema digestório, né, mas é o nosso enfoque agora. Né? Então o fígado vai apresentar muitas funções aí, estando relacionados não só ao digestório, como a vários outros sistemas. E depois do fígado nós temos o pâncreas. Né? Então o pâncreas ele é uma glândula gordurosa, tá? Tanto endócrina quanto exócrina, que vai estar produzindo aí então o suco pancreático, né? E também dois hormônios basicamente, que são o glucagon e a insulina. Ok? Então, começando pelo fígado, o que nós podemos observar? Que o fígado ele vai apresentar várias funções. Mais de 400 funções aí são denominadas a esta glândula fígado. Né? Relacionado ao sistema digestório, ele vai produzir, né, a bile. Né? A bile ela é uma substância produzida, né, à base da bilirrubina, né, que é através da degradação, da destruição das hemácias. Essa bilirrubina ela vai ter a função de degradar a gordura, né? Então ela vai fazer a digestão de lipídios, né, ali a nível do duodeno, né, mais precisamente ali se abrindo, caindo, né, ali na parte descendente do duodeno. Além da bile, né, que é uma função do fígado, o fígado também vai realizar outras funções, como destruição de hemácias, né, tanto de hemácias defeituosas quanto de hemácias que já chegou ao seu tempo de vida. O fígado também vai armazenar glicose, então ele faz esse armazenamento de glicose, de açúcar em excesso no organismo. Ele faz uma síntese proteica, ou seja, uma síntese de proteína e também de colesterol, produz plaquetas, transforma amônia em ureia e faz toda uma desintoxicação de alimentos e de drogas. Né? Então, os medicamentos que nós ingerimos, alimentos que nós ingerimos, relacionado aos alimentos, micro-organismos, né? Ou até ali um alimento, né, que tem alguma toxina própria deste alimento, vai ser então retido ali no fígado. E em relação às drogas, nós temos aí os medicamentos, né, que o indivíduo toma, né, e também algumas outras drogas, né, lícitas, por exemplo, como o álcool. Né? Então ele vai estar fazendo toda essa desintoxicação aí a nível de fígado. Né? Lembrando que não vou entrar na parte fisiológica, como que acontece toda essa desintoxicação. Isso já é um assunto mais voltado para a fisiologia, patologia. Tá? Então, nesse caso aqui, estou passando uma função mais básica, né? uma função de modo geral do fígado aí. Então, como eu já comentei, a bile ela vai ser formada por sais biliares e também pela bilirrubina, né, que é um subproduto da destruição, né, das hemácias. Essa bile, como ela vai apresentar sais biliares, ela pode, né, formar cálculos biliares, né, tanto ali a nível de fígado, mas o que mais acontece é a nível de vesícula biliar. Então, é uma cristalização desses sais biliares. Né? E isso pode acontecer, né, por vários fatores. Ok?
Bom, localização do fígado. O fígado fica localizado no abdômen, mais precisamente na região hipocôndrio direito e epigástrico. Tá? As relações do fígado. Então, posteriormente ao fígado, nós vamos ter quais órgãos? Nós temos lá o estômago, o duodeno, o rim direito, uma parte do esôfago, né, que é o esôfago abdominal. Inferiormente, quem vai estar ali inferior ao fígado? O cólon transverso, né, uma parte do cólon transverso, a parte direita do cólon transverso, e também a flexura cólica direita. Né? Superiormente e anteriormente ao fígado, nós temos o diafragma. Tá? Então aqui nós temos as relações, quais os órgãos que vão estar em contato, tanto posterior, quanto inferior, quanto superiormente e anteriormente, que no caso aí nós temos o diafragma, porque nós vamos ver mais à frente que o diafragma ele não está somente recobrindo a parte superior do fígado, mas também a parte anterior do fígado. Então, aí ainda falando sobre as funções do fígado, nós temos lá, né, uma metabolização de carboidratos. Então, quando nós temos uma glicose baixa, o fígado ele pega o glicogênio, que é a forma da glicose armazenada no fígado, e transforma ela em glicose e libera ali na corrente sanguínea. Se nós temos uma alta de glicose, ou seja, um excesso de açúcar no sangue, né, o fígado ele pega essa glicose e transforma ela em glicogênio. Então é uma maneira com que o fígado tem de fazer esse armazenamento. Né? E esse armazenamento ele é importante, né, não só a nível desse sistema digestório, mas a nível corporal como um todo. Quando nós estamos, por exemplo, há um longo tempo sem nos alimentarmos, nós temos que utilizar a glicose, que é um nutriente importante para a célula, juntamente com o oxigênio, para entrar lá na célula, entrar na mitocôndria e participar de todo o processo do ciclo de Krebs e produzir então ATP, que é energia para essa célula. Então o que acontece? Quando nós ficamos muito tempo sem nos alimentar, o fígado ele vai fazer essa transformação. Ele pega esse glicogênio armazenado, transforma em glicose e é liberado então na corrente sanguínea. Claro que isso é mediado através de sinalização hormonal. Então nós temos um hormônio, que nós vamos falar mais à frente, quando entrarmos na parte do pâncreas, que é o glucagon. Quando este glucagon ele é produzido, ele cai na corrente sanguínea, chegando no fígado, ele então sinaliza para o fígado que há a necessidade de transformação desse glicogênio em glicose, liberando então a glicose na corrente sanguínea, para que um outro hormônio, que no caso vai ser a insulina, possa transportar essa glicose para todas as células. Né? Mais especificamente para as células musculares, células nervosas, né? Que são as que mais necessitam aí da glicose. Não que as outras células não necessitem, né? Não é essa a questão. Mas quando nós estamos há muito tempo sem nos alimentarmos, nós precisamos ainda assim manter o quê? Manter a nossa consciência. Então, são os neurônios, né? As células do sistema nervoso central. E nós precisamos manter o quê? O nosso equilíbrio, a nossa postura, né? Nossa movimentação. Então, vamos ali a nível de células musculares, né? Fibras musculares. Uma outra função do fígado é a metabolização do lipídio. Então ele pega ácidos graxos, né, graxos produzidos ali, né, pelo corpo e transforma em ATP. Além disso, ele armazena triglicerídeos. Né, então é importante que nós possamos, né, que o nosso organismo possa armazenar gordura, né, que é um mecanismo tanto de armazenamento, né, de conservação de calor, né, de temperatura, como também esse triglicerídeo, né, vai depois ser transformado em lipídios e vai depois, né, sintetizar o que? As lipoproteínas, transformando todas elas, né, finalmente em glicose, que é o açúcar que as nossas células precisam. O fígado também faz uma metabolização de proteína. Então ele pega aminoácidos, transforma em ATP, ou ele também pode converter, né, em carboidratos e gordura.
Então vejam que o aminoácido aí, tanto ele pode ser produzido, né, ele pode se transformar em ATP, que é energia, ou carboidratos e finalmente gordura. Também vai converter a amônia em ureia, né? Então a amônia é um subproduto aí, né, liberado pelas células, passa ali pelo fígado, transforma-se então em ureia e depois quando chega lá no fígado, no rim, essa ureia vai ser diluída juntamente com a água e eliminada para o meio externo. O fígado também então faz o processamento de drogas e hormônios, ou seja, desintoxicação de álcool, não somente do álcool, mas também de outras drogas aí que nós ingerimos através de medicamentos. Secreta penicilina, né? Então a penicilina ela é secretada naturalmente pelo nosso organismo, então no caso pelo fígado, inativa, né, alguns hormônios, como no caso os estrógenos, tá? Faz a excreção também da bilirrubina para a produção da bile, armazena vitaminas e minerais, então aí nós temos algumas vitaminas, né? Vitamina A, B12, D, E, e faz também o que? O armazenamento de minerais, né? Potássio, ferro, cobre, cálcio, né? Então nós temos aí esse armazenamento. E também faz a ativação da vitamina D, né? Então a ativação da vitamina D auxilia aí, né, não somente na parte de absorção do cálcio, mas também em outras funções do organismo, que daí já entram, né, já mais na parte de bioquímica, a parte mais de fisiologia, que não é o nosso enfoque da nossa videoaula. Tudo bem? Bom, então aqui em relação à localização, né, como eu já falei para vocês, então aqui nós temos o fígado. Claro que uma parte aqui do fígado, ou seja, uma parte do lobo esquerdo do fígado foi removida para que nós possamos observar né? Tanto uma parte do esôfago abdominal, quanto, né, a maior parte aqui todo o estômago, né? Aqui posteriormente aqui nós temos o pâncreas, tá ok? Mas o fígado então ele está localizado no hipocôndrio direito e também na região hipogástrica, tá? Aqui num corte, né, numa secção mediana e numa observação interna, nós temos aqui então o fígado, tá ok? Quando nós observamos o fígado então, e vamos analisar então a sua anatomia, né, macroscópica, ou seja, uma anatomia morfológica externa, nós podemos observar que o fígado ele vai apresentar duas faces, né? Uma face do fígado ela fica voltada anteriormente, ela fica voltada para frente. E nós podemos observar que esta face que fica anterior, né, supero-anterior, ela é totalmente lisa, né? E nós temos uma outra face, que é a face posterior, que ela vai apresentar várias saliências, várias depressões, né? Então nós podemos dizer o seguinte, que esta face supero-anterior, como ela é totalmente lisa, ela vai estar em contato com o músculo diafragma, então eu vou, consequentemente, chamar de face diafragmática. A face posterior, como ela apresenta várias depressões aí, ela vai apresentar essas depressões porque ela vai estar em contato com quem? Com vísceras que estão posteriormente, né? Então nós temos aqui o fígado, nós temos aqui uma parte da flexura cólica direita e uma parte do cólon transverso. Nós temos aqui uma parte do duodeno, uma parte do estômago, aqui superiormente, né, nós temos uma parte do esôfago. Então, como ela vai estar em contato com as vísceras, nós denominamos essa face posterior de face visceral. O que nós podemos observar numa face diafragmática? Primeiramente, é importante sabermos que o fígado apresenta 4 partes. Então, ele é formado por 4 partes que são unidas como um todo. Cada parte do fígado é chamada de lobo hepático. Então, consequentemente, o que nós podemos observar? Na face diafragmática, só é possível visualizar 2 lobos, né? O lobo direito, que vai ser o maior, e o lobo esquerdo, que vai ser o menor. Tudo bem? Então, esses 2 lobos que nós podemos observar numa face diafragmática. O direito que é maior e o esquerdo que é menor. Entre os 2 lobos
existe um ligamento, que é chamado ligamento falciforme. Ligamento falciforme. Por que falciforme? Porque se nós formos observar exatamente o formato deste ligamento, ele apresenta-se no formato de uma foice. Então, por isso, falciforme. Outro ligamento que nós podemos observar. Então, nós temos aqui o ligamento falciforme. Superiormente, nós vamos ter este ligamento falciforme fazendo o quê? Se dividindo. Essa divisão do ligamento falciforme vai formar aqui na parte superior do fígado o que nós chamamos de ligamento coronário. Ligamento coronário do fígado. Então, ele vai ficar rodeando aqui a parte superior do fígado. Cada ligamento coronário, ou seja, o ligamento coronário direito e o ligamento coronário esquerdo, ele se projeta, até aqui as extremidades. Então, quando este ligamento coronário chega nas extremidades de cada lobo, ele vai ser chamado de ligamento triangular. Então, nós temos aqui o ligamento triangular, que eu até esqueci de colocar aqui, aqui nas descrições. Então, nós temos o ligamento falciforme, superiormente nós temos, então, o ligamento coronário, e mais nas extremidades, ou seja, mais nas laterais, nós temos o ligamento triangular. Um outro ligamento que nós podemos visualizar numa vista anterior, e também podemos visualizar numa vista posterior, ou seja, na face visceral, é este ligamento inferior aqui, chamado ligamento redondo. Este ligamento redondo, ele nada mais é do que um resquício, ou seja, o que sobrou da veia umbilical, certo? Então, o que acontece? Quando nós temos lá a circulação fetal, nós temos, então, a placenta. Da placenta origina-se, então, o cordão umbilical, que vai até o feto, entrando aqui na região central do abdômen, que é o umbigo. E ali, esse cordão umbilical ele vai ser formado por uma veia umbilical e duas artérias umbilicais. Essa veia umbilical, ela traz todo esse sangue materno, porém é um sangue oxigenado, nutrido, e leva esse sangue primeiramente aonde? Ao fígado do feto. Então, aqui nós temos o que sobrou da veia umbilical. Só que o que acontece? Depois, quando o bebê nasce, corta-se ali o cordão umbilical, sobra somente o que? Externamente, o umbigo, que é a cicatrização, da onde existia o cordão umbilical. Só que esta veia umbilical, ela permanece conectada ali com o fígado e com a parede, com a parte interna, da parede anterior do abdômen. Só que essa veia umbilical, como ela vai parar de fazer a sua função, que é transportar sangue, ela se transforma, ou seja, ela vai se obliterar, então o sangue vai coagular ali dentro, ela vai se obliterar, ou seja, ela vai se colabar, ela vai perder a sua função, e ela vai se transformar em um ligamento. E aí nós temos, então, o ligamento redondo. Então, o ligamento redondo ele é um resquício da veia umbilical. Tudo bem? Isso tudo que nós podemos observar numa face diafragmática. Na face visceral, nós podemos observar o quê? Os lobos. Então, tem dois lobos aqui que nós podemos visualizar tanto numa vista, numa face diafragmática, quanto numa face visceral, que é o lobo direito e o lobo esquerdo. Esses dois lobos eu visualizo tanto numa face visceral quanto numa face diafragmática. Porém, na face visceral, eu consigo observar outros dois lobos. Então, nós temos aqui o lobo direito, o lobo esquerdo. No meio, nós vamos ter dois lobos. Um lobo que fica superior e um lobo que fica inferior. O lobo superior, ele vai apresentar uma pequena cauda aqui, Por isso ele vai ser chamado de lobo caudado. Então, o lobo superior é o lobo caudado. O lobo inferior
que fica aqui entre o lobo menor e o lobo esquerdo, né? E o lobo direito, e também fica aqui próximo à vesícula biliar, que é essa bexiga, né? Uma estrutura em forma de uma bexiga no fígado. Então, este lobo inferior nós denominamos de lobo quadrado. Tá? Então, esses são os 4 lobos que nós podemos visualizar numa face visceral. O lobo direito, que é o maior, o lobo esquerdo, que é o menor, o lobo caudado, que é superior, e o lobo quadrado, que é inferior. Aqui nós podemos observar ainda o que, ó? Nós temos o lobo esquerdo e o lobo quadrado. Entre os 2 lobos nós temos aqui, ó, o ligamento redondo, que nós visualizamos tanto numa face diafragmática, quanto nós podemos também visualizar numa face visceral. Tá ok? Outra estrutura que nós podemos observar numa face visceral. Esta estrutura em forma de bexiga, chamada vesícula biliar. Tá? Então, esta estrutura, que é a vesícula biliar, ela vai ficar localizada aqui, né, entre o lobo direito e o lobo quadrado, e a única função dela vai ser do quê? De armazenar a bile produzida constantemente pelo fígado. Tá? Então, a bile ela vai ser produzida constantemente, né, pelo fígado, porém ela não é liberada constantemente lá no duodeno. Ela só vai ser liberada no duodeno através de estimulações hormonais, né, desencadeadas por estímulos gustativos, olfatórios e relacionados então com estimulação para a digestão. Né? Então, existe todo um mecanismo aí hormonal, né? Que hormônio é liberado, daí estimula a contração do músculo que existe na vesícula. Aí a vesícula biliar ela vai se contrair e vai liberar a bile, né? Passando por um ducto, que nós já vamos ver, né, no próximo slide aí, e vai então ser eliminada lá na parte descendente do duodeno. Tudo bem? E aí uma pergunta, né, que todos os alunos fazem: professor, mas e quando retira a vesícula? Por que retira a vesícula? Bom, o que acontece? A vesícula biliar, ela pode, né, apresentar internamente aqueles cálculos biliares, que, como a bile é formada por sais biliares, né, ela pode apresentar então o quê? Esses cálculos, esses sais biliares se calcificarem e formarem então ali os cálculos biliares. E, dependendo do caso, né, se não resolver ali através de medicamento, né, de um procedimento não cirúrgico, a remoção desses cálculos biliares, vai então para um processo cirúrgico, aonde ocorre o que? A retirada, né, deveria ser então o que? A retirada dos cálculos biliares. Porém, a retirada dos cálculos biliares pode ser complicada. Então, geralmente, o médico, né, o cirurgião, ele decide pela retirada completa da vesícula biliar. Isso devido ao fato que, se na cirurgia for feita, né, então, uma incisão aqui a nível de vesícula biliar, retira-se então esses cálculos biliares, e por um acaso a sutura ela não for corretamente feita, a bile ela vai continuar caindo ali na vesícula biliar, e a bile ela pode começar a extravasar para a cavidade abdominal, né? Mais precisamente para a cavidade peritoneal. E toda a cavidade abdominal ela é revestida pelo peritônio, que é uma camada gordurosa. Então essa bile ela vai começar a degradar essa gordura, né, causando aí o que nós chamamos de uma sepsemia, né, ou seja, uma infecção generalizada dos órgãos, né, ou até uma peritonite, né. Então aí por isso que numa cirurgia é muito mais recomendado, né, dependendo da situação, claro, que se retire totalmente a vesícula biliar. Nesse caso aí sim toda a bile produzida pelo fígado cai diretamente no duodeno. E aí, claro que o paciente ele tem que, né, fazer uma reeducação alimentar e tomar alguns medicamentos para evitar, né, a ação constante dessa bile no trato intestinal. Tudo bem?
Além da vesícula biliar, né, então, além disso, né, só antes da gente sair da vesícula biliar, a vesícula biliar ela vai apresentar algumas partes, né, então nós temos aqui a parte mais inferior, que é chamada fundo, né, o fundo da vesícula biliar, né, que ela é um pouco mais dilatada. Aí nós temos o corpo da vesícula biliar, e o corpo ele vai acabar se afunilando, formando o colo da vesícula biliar. Tudo bem? Além da vesícula biliar e dos lobos que nós podemos visualizar numa face visceral, nós podemos também observar um conjunto de elementos, né, numa determinada parte do fígado aqui, que são elementos tanto que entram quanto que saem do fígado. Todos esses elementos eles formam o que nós chamamos de pedículo hepático. Tá? O que é um pedículo? O pedículo, na verdade, ele é um conjunto de elementos, tá? Então ele vai ser um conjunto de elementos, tanto que estão penetrando, quanto estão saindo de um órgão, tá? Ou de uma glândula. Tanto que nós temos o pedículo hepático, que está no fígado, nós temos o pedículo pulmonar, que está nos pulmões, que será, né, que nós veremos numa próxima aula. Nós temos o pedículo renal, né? Então nós temos um conjunto de elementos ali que entram ou que saem de um determinado órgão ou de uma determinada glândula, tá ok? Como este pedículo está no fígado, ele é chamado então de pedículo hepático. Então, o pedículo hepático ele vai ser formado pelos seguintes elementos. O que é importante nós sabermos também que todo pedículo, tá? Independente se é o hepático, se é o pulmonar, se é o renal, todo pedículo ele vai apresentar necessariamente, né, artéria ou uma ou mais artérias, veia ou veias, nervos, porque um determinado órgão necessita ser inervado, e vasos linfáticos. O que vai diferenciar um pedículo do outro são alguns elementos, né, que vão estar presentes ali, que vão dar característica para aquele pedículo. Então, aqui no pedículo hepático, o que nós podemos observar? Nós temos aqui, olha, né, este primeiro elemento, que é a artéria hepática comum. Essa artéria hepática comum, quando nós chegarmos lá na videoaula de sistema arterial, nós vamos observar que a artéria hepática ela é formada, então, né, ela é originada, ela é um ramo da aorta descendente abdominal, né, e essa artéria hepática comum, ela, quando ela se aproxima do fígado, ela se ramifica em duas artérias, né? Então, a artéria hepática esquerda e a artéria hepática direita. Tá? Então, nós temos aqui, consequentemente, as artérias hepáticas. Né? E tanto então a gente pode colocar como artéria hepática comum, né? Ou também nós podemos colocar como as artérias hepáticas, direita e esquerda. Tá? Nós vamos ter também a veia porta, né, que é esta estrutura aqui, ó, né, este vaso sanguíneo, a veia porta, desculpem, tá, ou mais precisamente chamada veia porta hepática, tá? Então esta veia ela vai ser uma confluência de todas as veias, no caso veia mesentérica superior, veia mesentérica inferior e a veia esplênica, que estão trazendo sangue venoso, né, tanto do intestino delgado quanto do intestino grosso, do estômago, do pâncreas, do baço, né, então levando todo esse sangue aí para o fígado. Né, então nós vamos ter aí a veia porta, também constituindo o pedículo hepático. Esta outra estrutura que nós podemos observar aqui, né, ela não faz parte do pedículo hepático, mas eu vou comentar para que vocês tenham a noção do que é. Este vaso sanguíneo é a veia cava inferior. Tá? Então, a veia cava inferior, né, que está mais aqui precisamente, né, entre o lobo caudado e o lobo direito, ele não pertence ao pedículo hepático, mas estou mostrando para que vocês não se confundam aí. Tá? Então, até agora nós vimos as artérias hepáticas, a veia porta. Não dá para ver aqui os nervos, nem os vasos linfáticos, né, por causa da dissecção. Só que nós vamos ter mais um elemento aqui, que é o ducto colédoco, né, que é este ducto aqui.
E o que é interessante é que nós temos que saber que o ducto colédoco ele vai ser formado por outros ductos. Tá? Então, o que acontece? Lá do fígado, né, internamente no fígado, nós temos uma via bilífera, né, que nós chamamos. Então, lá no interior do fígado, tem vários, né, canalículos biliares que vão todos se reunir e formar dois únicos ductos, né? Que aí nós temos o ducto hepático esquerdo e o ducto hepático direito. Os dois ductos hepáticos, eles se unem e acabam formando um único ducto só, que é o ducto hepático comum. Esse ducto hepático comum, ele vai se unir com outro ducto que está presente na vesícula biliar, que é chamado ducto cístico. Então, da vesícula biliar, nós temos aqui o ducto cístico. Lá do fígado, nós temos o ducto hepático comum. O ducto hepático comum, se unindo com o ducto cístico, forma um único ducto só, que é o ducto colédoco. Esse ducto colédoco é o que vai, né, se caminhar aí, né, para se abrir lá na parte descendente do duodeno. Então, o ducto colédoco faz parte, né, do pedículo hepático. Então, esses são os elementos que nós conseguimos visualizar aqui. A veia porta hepática, as artérias hepáticas, né, ou artéria hepática comum, e o ducto colédoco, além dos nervos e vasos linfáticos, que formam também o pedículo hepático. Além do pedículo hepático, na face visceral, é possível nós visualizarmos também as impressões, né? Ou seja, essas partes mais afundadas, né? Essas depressões que ficam aqui na face visceral do fígado, deixadas então pelos órgãos ou pelas vísceras que estão em contato, né, na parte posterior aí do fígado. Então, analisando ali, né, o que nós temos que verificar? O fígado ele está voltado para a direita, né? Então está na região hipocôndria direita e também na região epigástrica. Tá? Então, o que nós temos que analisar? Do lado direito, posteriormente ao fígado, nós temos o rim direito. Tá? Então, o rim direito ele vai ocupar, então, né, ó, esta parte aqui. Ó, tá ok? Então, esta depressão que nós temos no fígado aqui é chamada, então, de impressão renal. Tá? Então, aqui nós temos a impressão renal. Mais abaixo aqui, né, nós temos uma outra depressão que é deixada pelo cólon transverso, né? Tanto ali pela flexura cólica direita como uma parte do cólon transverso. Né? Então, esta impressão aqui deixada é a impressão cólica. No lobo aqui quadrado, nós temos uma outra impressão que é deixada pelo duodeno, então chamada impressão duodenal. No lobo esquerdo nós temos duas impressões. Nós temos uma impressão maior, aqui, ó, deixada pelo estômago, que é chamada então impressão gástrica, e mais superiormente aqui, né, entre o lobo esquerdo e o lobo caudado, nós temos aqui a impressão esofágica. Então, aqui, né, do lobo direito para o esquerdo, ó, impressão renal, impressão cólica, impressão duodenal, impressão gástrica e impressão esofágica. Ok? Então, isso é o que nós temos que aprender anatomicamente do fígado, né? Então, nós vimos as duas faces, nós vimos os lobos que nós visualizamos numa face diafragmática e na face visceral, nós vimos os ligamentos que nós visualizamos na face diafragmática, que é o ligamento falciforme, coronário e o triangular. Nós vimos também que na face visceral, além de observarmos os 4 lobos, né, que é o direito, o esquerdo, o caudado e o quadrado, nós observamos também o ligamento redondo, a vesícula biliar e os elementos do pedículo hepático, que é o ducto colédoco, veia porta hepática e as artérias hepáticas. E também
finalmente, né, nós vimos aí as impressões da face visceral do fígado. Começamos agora, então, né, antes, né, da parte do pâncreas, eu já achei que era a parte do pâncreas aqui, né, então nós vamos analisar o quê? Aqui as partes da vesícula, né, como eu também já comentei. Então nós temos aqui o fundo da vesícula, o corpo da vesícula, e quando ela se aproxima ali do ducto cístico, né, ela já vai ter o colo da vesícula biliar. As vias biliares externas, né, do fígado são, então, o ducto cístico, que está vindo aqui da vesícula biliar, o ducto hepático comum, que é formado pelo ducto hepático esquerdo e direito, e depois o ducto colédoco. E olha que interessante, aqui nós conseguimos observar, ó, né, nós temos, então, todo o fígado aqui, ó, nós temos o pâncreas, no lado esquerdo aqui nós temos o baço, né, e aqui nós temos uma parte do duodeno, ó. Tá vendo como o duodeno ele se encaixa aqui, ó, tá? Então vejam que o ducto colédoco, ó, é este verdinho aqui, ó, ele está indo e vai se abrir aonde? Aqui, ó, né? Aqui na parte descendente do duodeno, tá? E nós vamos ver mais à frente que não é só o ducto colédoco que se abre na parte descendente do duodeno. Tem mais um outro ducto, que é o ducto pancreático principal, que se une com o ducto colédoco, né, formando o que nós chamamos de ampola hepatopancreática, e aí ela se abre, então, na papila maior do duodeno, né, aqui na parte descendente do duodeno. Então aqui é o que eu estava mostrando para vocês, né? Aqui nós temos o ducto colédoco vindo lá do fígado e aqui o ducto pancreático principal, né? Ó, ducto pancreático principal. Os dois se unem, né? Então eles vão ser unidos e vão ser revestidos aqui, ó, por uma camada muscular, né? A camada muscular própria do duodeno, formando então uma dilatação que é a ampola hepatopancreática. E vai se abrir, então, numa abertura, né, existente aqui na parte descendente do duodeno, que é chamado de papila maior do duodeno. É claro que depois, né, nós vamos analisar lá no pâncreas, que o pâncreas ele vai, além de apresentar o ducto pancreático principal, ele apresenta o ducto pancreático acessório, que se abre em uma outra abertura, né, superior, né, aqui à papila maior do duodeno, que vai ser a papila menor do duodeno, né, aonde está sendo aberto, então, o ducto pancreático acessório. Então, chegamos finalmente aqui ao pâncreas. Então, nós vimos que até agora nós já analisamos tudo que nós precisávamos analisar referente ao fígado. Suas funções básicas, sua localização, seus elementos anatômicos, seus ligamentos, né, faces, impressões e assim por diante. Agora chegamos então aqui ao pâncreas, né, que é a última glândula aí que nós vamos trabalhar, estando aí participante, né, do sistema digestório. Bom, com relação ao pâncreas, a primeira coisa que nós temos que saber é sua localização, tá? Então nós sabemos que ele está posterior ao estômago, certo? Então ele vai estar posterior ao estômago, abrangendo então as regiões epigástrica e hipocôndrica esquerda, porque ele vai, né, até a parte esquerda superior do abdômen e se conecta através de vasos sanguíneos com o pâncreas. Tá? Então ele é posterior ao estômago, ocupando então as regiões epigástrica e hipocôndrica esquerda. As funções básicas do pâncreas, tá? Então, produzir o suco pancreático. O suco pancreático ele é formado, além da água, né, que tudo é a base da água no nosso organismo, ele também vai apresentar bicarbonato de sódio, que vai fazer um sistema tampão, né, regulando então aí o pH, né, deixando um pH menos ácido, né, mais neutro ou até mais alcalino. Ele também vai apresentar a amilase, que vai degradar o amido, né, e o carboidrato. A tripsina, que vai degradar aí proteínas. Lipase, que vai degradar triglicerídeos. Ribonuclease e desoxirribonuclease, que vão degradar então aí os ácidos graxos.
A outra função também, né, uma outra função do pâncreas é a inativação da pepsina do suco gástrico, né? Então, deixando o pH aí entre 7 a 8,2. Então, um pH alcalino, né? Tá ok? A outra função, então, do pâncreas é produzir dois hormônios, a insulina e o glucagon. Né? Como eu já comentei um pouco antes, né, na parte do fígado, a insulina, a função dela é transportar a glicose, né, a molécula de glicose até as células, e o glucagon, a função dele é ser liberado na corrente sanguínea, e quando ele chega ao fígado, ele sinaliza ao fígado, né, bioquimicamente, para que o fígado converta, né, o glicogênio em glicose e automaticamente libere essa glicose na corrente sanguínea. Né? Isso o fígado vai entender então que a quantidade de açúcar no sangue está baixa e eu preciso de açúcar para as células continuarem trabalhando. Então o glucagon ele tem essa função, né? Estimula aí o fígado a liberar a glicose no sangue e a insulina já automaticamente vai ser produzida junto com o glucagon, já vai, né, captar essas moléculas de glicose e transportá-las então até as células. Então, o que nós podemos observar então aqui do pâncreas, né? O pâncreas, né, ele vai estar aqui localizado na região epigástrica e hipocôndrica esquerda, né? Posteriormente aqui ao estômago, né? E consequentemente posterior ao fígado, né? Só que posterior ao fígado, primeiro eu tenho o estômago. O pâncreas ele é conectado com o duodeno. Então, a curvatura medial do duodeno é onde vai estar conectado, então, ali o pâncreas. O pâncreas ele vai apresentar 4 partes. Então, a primeira parte, que é essa parte, né, uma parte maior, mais dilatada, vamos dizer assim, conectada com o duodeno, é chamado cabeça do pâncreas. Tá? Após a cabeça do pâncreas, tem um estreitamento que é chamado colo do pâncreas. Após o colo do pâncreas, tem toda a maior parte do pâncreas, que é o corpo do pâncreas. Tá? Corpo do pâncreas. E, finalmente, nós temos aqui a cauda do pâncreas, que está, né, ali conectada com o baço, que é este órgão, né, avermelhado, no lado esquerdo aqui, né, na região hipocôndrica esquerda. Então, essas são as partes aí do pâncreas. A cabeça, o colo, o corpo e a cauda do pâncreas. Tá? Então, aqui nós podemos observar, né, ó, então, a cabeça do pâncreas aqui conectada com o duodeno. Né? Aqui, ó, aí nós vamos ter o estreitamento, que é o colo, todo o corpo e a parte mais fina, que é a cauda. Internamente, nós podemos observar que o pâncreas ele vai apresentar o ducto pancreático principal, que se une com o ducto colédoco, né, se abrindo então aqui na papila maior do duodeno, e também tem o ducto pancreático acessório, que se abre um pouco acima aqui, ó, né, na papila menor do duodeno, né, ó, papila menor do duodeno. Tudo bem? Fazendo um comentário, o pâncreas ele é uma glândula endócrina e exócrina, né? Então ele libera tanto através de ductos quanto diretamente na corrente sanguínea. Então por isso ele é chamado de uma glândula endócrina e exócrina ao mesmo tempo. Tá? Nós não vamos entrar muito em detalhe em relação a isso, né? Porque aí nós já entramos na parte da histologia, já entramos na parte da fisiologia e, novamente lembrando, o enfoque das minhas videoaulas são videoaulas de anatomia, com funções básicas, né? Funções mais assim, aprofundadas, né? Como histologia, bioquímica, fisiologia, patologia, aí já é uma outra questão. Tá? Então aí já é uma outra disciplina que requer uma outra videoaula específica para isso. Tudo bem, pessoal? Além do pâncreas aqui, né, é claro que não fazendo parte, né, das glândulas anexas e também não fazendo parte do sistema digestório, nós temos o baço. Tá? O baço, na verdade, ele não tem nada a ver com o sistema digestório.
Ou seja, ele não vai ser um órgão que vai fazer nem a digestão, nem a absorção, nem a eliminação, né, de resíduos, e também não é uma glândula, porque ele também não vai produzir secreções que vão auxiliar no sistema digestório. Porém, eu sempre gosto de passar junto, quando eu passo, né, o pâncreas ali, como o pâncreas está conectado, né, com o baço através ali dos vasos esplênicos, então eu gosto de comentar um pouco também sobre o baço, apesar que o baço ele é um órgão linfático, né, pertencente ao sistema linfático. Nós vamos ter uma aula específica só em relação ao sistema linfático, né, mas como ele está ali, né, com a mesma localização ali, né, unido com o pâncreas ali, eu gosto de comentar. Então o baço ele é um órgão, né, do sistema linfático, né, e do circulatório como um todo. Ele está localizado na região hipocôndrica esquerda. Tá? Ele é um órgão muito vascularizado, tá? Muito vascularizado. Ele apresenta-se como um órgão muito frágil, né? Então a sua membrana, a membrana que o reveste, né? Ele é uma membrana muito frágil. Vejam que ele está, né, ó, anterior ao rim esquerdo, né? E totalmente próximo às costelas, né, na parte interna do abdômen. Tá? O baço, ó, então o que nós podemos observar? O baço, quando ele é aberto, ele é totalmente avermelhado, né? Então ele só é revestido por uma membrana, né, de tecido conjuntivo muito delicada, né? E internamente, depois nós vamos ver isso quando chegarmos no sistema linfático, e também quem já teve histologia ou quem está tendo ou vai ter aula de histologia vai poder observar então, né, que o baço representa a polpa branca, a polpa vermelha e tal, e cada polpa vai fazer a sua função específica, né, em relação aí ao sistema circulatório, mas o baço ele é um órgão extremamente vascularizado, né? A parte interna dele ele é formado basicamente aí por capilares sanguíneos, né? Tanto que o baço também é um órgão que, se ele tiver alguma lesão, é retirado o baço como um todo. Não tem como você fazer suturas, né, no baço, ok? Até então, não, né? Pode ser que já exista alguma técnica, mas a princípio assim, né, é desconhecido. Mas o baço lesionou, né, ocorreu aí ruptura, né, do baço, é retirado o baço como um todo. Porque como ele é muito vascularizado e a membrana que o reveste ela é muito frágil, sutura não resolve, né? E ele vai ocasionar então hemorragia interna. Então é retirado o baço como um todo e menos mal. Ah, mas e o indivíduo sem o baço, ele vai sobreviver normal? Vai sobreviver normal. Tá? O baço ele vai apresentar várias funções aí relacionadas ao sistema linfático e ao sistema circulatório, né? Tanto como na produção de células de defesa, né? Como linfócitos, como na degradação de micro-organismos, né? Que passam aí internamente dele, como produção também de hemácias, destruição de células sanguíneas, hemácias e leucócitos defeituosas, né? Ou já velhas, né? Então ele vai ter várias funções aí em relação ao sistema linfático e ao sistema circulatório, né? E aí, consequentemente, também ele vai apresentar, né, uma face visceral, uma face diafragmática. A face diafragmática, então, é essa face lisa que vai estar em contato com o diafragma, então é a face anterior, né, do baço, e a face posterior aqui é a face visceral, né? Ele vai apresentar também, né, impressões. Então aqui nós temos, né, a impressão cólica, a impressão renal, né, posterior, e aqui anteriormente nós temos a impressão cólica, né, anteriormente, e ele vai apresentar também o pedículo lienal, né? Ó, pedículo lienal, né? Lienal que vem de baço. Então ele também vai apresentar artéria, veia, nervos e vasos linfáticos. Então ele vai apresentar a artéria lienal, a veia lienal, nervos e vasos linfáticos. Então aqui em relação ao baço é bem simples, né? Só passei mesmo por questões de localização, né? Com
com o pâncreas, que faz parte do sistema digestório. Então, lembrando novamente que o baço não faz parte do sistema digestório, tá ok? Bom, pessoal, então aqui nós chegamos ao fim da nossa terceira videoaula do sistema digestório, que foi com o assunto de glândulas anexas. Então, nós começamos vendo lá as glândulas salivares maiores e menores, depois nós vimos o fígado e depois nós vimos o pâncreas. E por final, agora somente, né, uma pincelada na questão do baço. Espero que esta videoaula, né, tenha levado conhecimentos a vocês, que vocês, né, tenham entendido sobre o assunto e possam, né, através, assistindo essa videoaula, estudar aí, né, para provas e para o conhecimento próprio, né, e aumentando aí o conhecimento profissional de todos os estudantes aí e profissionais da área da saúde. Então, um grande abraço a todos, bons estudos, né? Comentários, sugestões, reclamações, deixem lá, né, abaixo ali, né, nos comentários do vídeo, que assim que eu tiver oportunidade estarei respondendo a todos com muito carinho e muita atenção. Um grande abraço a todos, bons estudos, né, e até a próxima videoaula, que é a parte 4 de sistema digestório, que vai ser sobre o peritônio. Um grande abraço, valeu!